Então, vamos lá. Na última aula, nós falamos sobre os deveres e os privilégios dos cristãos, e hoje nós vamos falar sobre os sacramentos. Foram sacramentos que Jesus deixou para nós, para que nós pudéssemos. Foram sacramentos que ele deixou para nós, para que a gente fizesse. E outras religiões, outras igrejas, outras culturas, elas seguem ou mais sacramentos do que estes, mas nós seguimos apenas 2 sacramentos, que foram esses 2 que Jesus deixou como ordenança para nós, que são o batismo e a Santa Ceia. Então, a palavra de Deus ensina que Jesus instituiu apenas 2 sacramentos. O primeiro é o batismo, que substitui a circuncisão. Vamos ver lá o que diz em Colossenses 2. Colossenses 2, versículo 11 a 13. Colossenses 2, de 11 a 13, vai dizer assim: neles também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então, a circuncisão era uma prática normal até na época de Cristo, né, que a circuncisão é cortar o prepulso ali do pênis do homem, né, aquela carne que tem no pênis. Então, toda criança, no 7º dia, toda criança, homem, né, menino, no 7º dia de nascimento, ele passava pela circuncisão, né? O judeu ortodoxo, ele ainda passa pela circuncisão, só que Jesus vem para substituir a circuncisão pelo batismo. E o batismo é esse símbolo de uma nova vida em Cristo. Então, nós não fazemos a circuncisão, mas fazemos o batismo. E o segundo sacramento é a Santa Ceia, que substituiu a Páscoa, que representa a comunhão com Deus e uns com os outros. Vamos lá em Lucas, que vai falar sobre isso. Lucas 22. Então, Lucas 22, 14 a 20. Chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, tendo dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Então, a Páscoa, antes de Jesus, era uma comemoração pela libertação do povo do Egito, da escravidão do Egito. Então, eles faziam a Páscoa para isso. Só que aí, após a morte de Cristo, ele institui a Santa Ceia substituindo a Páscoa, porque agora, além de sermos livres, nós fomos redimidos dos nossos pecados, nós fomos perdoados dos nossos pecados. Então, esses 2 sacramentos, um substitui a circuncisão e o outro substitui a Páscoa, que é a Santa Ceia do Senhor. E eu quero falar agora, nesse momento, com vocês, sobre o batismo. Então, nós temos 3 formas de batismo. Então, a primeira forma é a aspersão,
que é a água, ela é aspergida sobre a cabeça do batizando. Como que é esse formato da aspersão? É o que a Igreja Católica faz, né? Que ela molha a cabeça da criança, o batismo ali com um copo d'água, vamos dizer assim, que é só, por exemplo, a Igreja Presbiteriana, acho que a Igreja Batista também, ela faz o batismo por aspersão, que é só pegar um pouco de água na mão aqui e jogar sobre a cabeça do batizando. Nós temos a efusão, que é derramar sobre a cabeça do batizando um vaso de água. A efusão era muito usada no Antigo Testamento. E nós temos a imersão, que é o batismo mergulhado na água, né? Mergulhar a pessoa no rio ou numa piscina, no mar, enfim, o mergulho, né? E observações históricas. Há evidências que essas três formas foram usadas desde os primeiros tempos do cristianismo. Então, tem muita gente que fala que a aspersão ou a efusão é errado. Não, não é batismo. Tem que mergulhar. Não. Biblicamente falando, todas as três formas são batismo, sim. E podem ser usadas em determinadas ocasiões e situações. Então, vamos adentrar nessa parte. Então, a maioria das igrejas reformadas, elas sempre adotaram a aspersão como a forma preferida do batismo, tendo com base os seguintes argumentos. Então, o termo batizar não significa somente submergir, né, mergulhar a pessoa, mas batizar também é molhar, lavar, derramar e aspergir. Então, era comum os judeus lavarem, aspergir as mãos, isto é, no contexto judeu, derramava-se, aspergia água sobre as mãos para se lavar. Então, Mateus 15, 2, vamos ler aqui Mateus 15, 2, vai falar sobre isso, sobre essa aspersão, sobre um ritual de purificação, de lavação de mãos. Mateus 15, 2 vai dizer assim, porque os discípulos... Peraí, Mateus 15, 2, tá certo. Porque os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem. Então, aqui Jesus ele é questionado sobre os discípulos, e aqui na tradução do original tá o aspergir, né? Aqui tá, pois não lavam as mãos. Aqui tá falando, por que eles não limpam as mãos, não aspergiam a mão ali, lavar as mãos. Olhando também para todas as cerimônias de purificação dos judeus, elas eram feitas por aspersão. Vamos ver aqui Números 8, lá no Antigo Testamento, Pentateuco, Números 8, versículo 5. O Senhor disse a Moisés: separa os levitas no meio dos filhos de Israel e purifique-os. Faça o seguinte para purificá-los: você aspergirá sobre eles a água da expiação, e eles farão passar a navalha sobre todo o corpo deles. Lavarão as suas roupas e se purificarão. Então, aqui a gente tem a prova em Números que um ritual de purificação era feito por aspersão. Todas as evidências apontam que João Batista, profeta segundo o modelo do Antigo Testamento, batizava por aspersão como símbolo de purificação. Vamos agora em João 3. Isso aqui é muito interessante, por quê? João 3, 23. Porque muita gente achava que João Batista ele mergulhava as pessoas no rio para o batismo. E, na verdade, não. Ele fazia uma aspersão dentro do rio. João 3, 23 vai dizer assim, ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhes disseram, mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Por que que
aqui no texto, né, não vai falar como João batizava, mas fala que João estava batizando. Qual a questão aqui? João, naquela época, na época de Jesus, as pessoas não tinham tantas roupas como nós. Né? A gente tem guarda-roupa cheio de roupa. Naquela época, a pessoa tinha uma muda de roupa, no máximo duas mudas de roupa. Então, a pessoa ela não poderia, e também a questão da sua privacidade, lá naquela época se dava muita ênfase na privacidade da pessoa. Então, a pessoa não ficaria de sunga, apesar que nem, né, não existia, não sei como que era aquela questão de cueca naquela época, né, se tinha sunga. Mas a pessoa ela não ficaria despida para se batizar, ela ficaria de roupa, e ela não poderia molhar toda a sua roupa, porque ela teria que ir para outro lugar, ela não teria como trocar de roupa como nós trocamos hoje. Então, quando nós olhamos para o batismo e olhamos também para os rios aonde João Batista batizava, não são rios profundos que daria para mergulhar uma pessoa. E analisando o contexto da roupa, a gente tem mais clareza ainda de que acontecia um batismo por aspersão. Por quê? Por conta de toda essa logística de trocar de roupa ou de ficar despido ali para fazer o batismo. Então, e também olhando para o Antigo Testamento, para os rituais de purificação, que também eram por aspersão, a gente entende que o João Batista, ele batizava por aspersão, e não por imersão, como a maioria das pessoas pensa que era. O batismo por aspersão simboliza o batismo com o Espírito Santo em forma de derramamento, que significa purificação dos corações. Então, o batismo por aspersão também simboliza e significa que você está sendo batizado com o Espírito Santo. É uma outra discussão também que muitas pessoas elas acreditam em dois batismos: o batismo nas águas e o batismo pelo Espírito Santo. Mas a partir do momento que você é batizado nas águas, o Espírito Santo é derramado sobre você. Vamos ver Mateus 3. Mateus 3, 11. Vai dizer assim: eu batismo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos lá em Hebreus 9. Hebreus 9, versículo 13. E não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne. E o versículo 19. Porque havendo Moisés proclamado todo o povo, todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue de bezerros e de bodes com água, lã tingida de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, falando aqui do derramamento do sangue, e por conta do derramamento do sangue de Jesus, nós somos purificados e batizados com o Espírito Santo. Então, o batismo, ele traz essa importância também do batismo com o Espírito Santo. Nós somos batizados com água e já recebemos o Espírito Santo quando somos batizados. Não existem dois batismos, existe apenas um batismo. O batismo por aspersão aponta para Jesus como aquele que batiza, derrama o seu Espírito sobre a igreja.
Não é a igreja que entra no Espírito, é o Espírito Santo que é derramado sobre a igreja. E a aspersão representa esse derramamento do Espírito que purifica e capacita a igreja. Então, Atos 1, 5, vamos lá em Atos 1, 5. Atos 1, 5 diz assim: E porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E o versículo 8: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Evidências bíblicas, então, sobre o batismo ser por aspersão. No livro de Atos, nós encontramos algumas evidências que apontam a aspersão como o único modo de batismo possível. Lá em Atos 2, 41, aqui a gente já estava em Atos 1, vamos para o 2 agora, versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, em Atos 2:41 foram batizadas 3.000 pessoas em um só dia, numa cidade que não tinha um local apropriado e que estava cheia de peregrinos. Então, como que iria acontecer um batismo de mais de 3.000 pessoas em uma cidade que não tinha um rio, uma represa, uma piscina, um lago? Era somente através de aspersão. E também tem a questão de, digamos que tinha um rio, imagina Pedro batizando 3.000 pessoas, ele não ia ter braço para fazer imersão, né, de mergulhar a pessoa e voltar. Imagina, batizar 3.000 pessoas em um dia dessa forma. Então, esse batismo foi feito por aspersão. Atos 9, Atos 9, versículo 11. Então o Senhor lhes disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Versículo 18. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo uma como coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Aqui nós estamos falando do batismo de Paulo, né, de Saulo. Uma outra informação, naquela época, a casa das pessoas não tinha água encanada, né? Não tinha uma piscina, né? Uma banheira, um chuveiro dentro da casa das pessoas. Então, como ele seria batizado por imersão? Então, aqui a gente tem Saulo, logo após, né, abrir os seus olhos, as escamas cair dos olhos de Saulo, ele é batizado na casa de Ananias, se não me engano aqui, versículo 18, a casa de Ananias. Ah, não, Ananias que batizou Saulo, na verdade, ele não estava na casa de Ananias, ele estava na... Deixa eu ver, na rua direita, na casa de Judas, isso, na casa de Judas, Ananias vai e batiza Saulo. Então, uma evidência que o batismo de Saulo foi através de aspersão. Agora, Atos 16, 14, 15, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez um pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Então, nós temos aqui o batismo de Lídia e sua família na sua casa. Então, voltando no contexto de Paulo, onde que não tinha uma banheira dentro de casa, né? Não tinha água encanada, então, mais uma evidência de que Lídia e sua família foi batizada por aspersão.
Em Atos 16, 30, né, já estamos aqui em Atos 16, versículo 30, diz assim: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa foram batizados. Então, o batismo do carcereiro de toda a sua família, altas horas da noite, em casa. Então, mais uma evidência de que o batismo era feito por aspersão e não por imersão. Então, os batismos na época do Novo Testamento, né, geralmente eram feitos onde as pessoas confessavam a Cristo, ali naquele local, sendo batizadas imediatamente, sem demora. Os catecúmenos, o curso de preparação para o batismo, surgiram depois para evitar as heresias que estavam entrando na igreja. Então, as pinturas mais antigas que se tem notícia, que retratam os batismos, lá nas catacumbas de Roma, fazem-nos com batismos de efusão ou aspersão, mas raramente por imersão. A imersão foi popularizada com o movimento radical anabatista no século XVI, mais ou menos aí em 1530. Então, foi lá em 1530 que o batismo por imersão foi se popularizar, bem depois, né? Todas as pessoas que têm fé em Jesus como Senhor e Salvador devem ser batizadas. Então, aqui nós temos vários textos, né? Onde o batismo ele deve ser feito, ele deve ser seguido. Então, a gente leu aqui Atos 16, 30 e 33, que é o batismo do carcereiro. Lá em Atos 8, a gente tem Filipe e o eunuco, né? Filipe batizando o eunuco. Então, a Bíblia vai nos falar, né? Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, todas as pessoas devem se batizar. É importante que elas se batizem. Ah, pastor, então todo batismo por imersão ele não vale? Não, como eu falei, todas as três formas de batismo que eu falei aqui, imersão, efusão e aspersão, é válido. Não, eu não posso desmerecer o batismo por imersão porque a pessoa não foi mergulhada. Não, o importante é ela se batizar. Por exemplo, digamos que tem uma pessoa no leito de morte, muito debilitada, muito doente, ela quer se batizar. Ela não pode passar por um batismo de imersão, porque ela está no hospital, hospitalizada. Então, qual batismo eu faço? Eu vou fazer imersão. Eu não vou fazer imersão, não, aspersão, né? Aspersão que é o quê? Colocar um pouco de água na cabeça dela e batizar ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não importa qual batismo qual formato que ela passou. O importante é ela se batizar. Beleza? Por quê? Porque o batismo, ele é um testemunho público da nossa fé. Né? Mateus 10, 32, vamos abrir aqui. Mateus 10, 32, vai dizer o seguinte: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Então, todo aquele que confessar, né, que declarar publicamente através do batismo, o Senhor o reconhecerá, confessará diante do seu Pai. A Casa Revival e as igrejas reformadas, elas aceitam o batismo de todas as igrejas tradicionais e pentecostais. Entretanto, devem ser batizadas pessoas oriundas de igrejas neopentecostais que possuem elementos teológicos que as caracterizam como seitas, e as pessoas provenientes da Igreja Católica. Então, as igrejas reformadas, elas reconhecem o batismo de qualquer igreja.
evangélica, tradicional, pentecostal. Agora, igrejas neopentecostais, nós não reconhecemos o batismo porque nós não reconhecemos essas igrejas como igrejas evangélicas, né? Elas são consideradas seitas. E pessoas provenientes da Igreja Católica, por quê? Porque o batismo da Igreja Católica, a Igreja Católica, ela defende que o batismo salva, mas o batismo não salva. O que salva é a fé em Jesus Cristo. A gente falou sobre isso na aula sobre salvação. Então, por isso que a gente batiza novamente quem vem da Igreja Católica, porque o batismo é um testemunho público da nossa fé. Então, nós reconhecemos o batismo dessa forma, não como um passaporte de salvação, como a Igreja Católica acredita. Então, por isso, a gente não reconhece esse batismo, porque ele não segue esses princípios. Sobre o batismo de crianças, desde o início da igreja cristã, era comum os filhos dos crentes serem batizados. Entretanto, por volta do quinto e sexto século, né, 500 anos depois de Cristo, o batismo passou a ser fundamental para a salvação na visão católica, como eu falei. Com o advento da reforma protestante, inúmeras igrejas mantiveram o batismo de seus filhos por reconhecer um mandamento bíblico. Quais igrejas são essas? Luterana, presbiteriana, metodista, episcopal e outras. Então, o que isso quer dizer? As igrejas reformadas, elas batizam os filhos descrentes por 4 razões, que nós vamos falar agora. O batismo substitui a circuncisão. Nós lemos lá Colossenses 2, do 11 ao 13, que é onde fala que o batismo substituiu a circuncisão. E a circuncisão era no 7º dia de nascimento, 7º ou 8º dia do nascimento da criança. Ela representa, né, um novo batismo, a purificação dos pecados. Então, o primeiro motivo do porquê nós batizamos crianças, pastora, a minha igreja não batiza criança, tá errado? Não, tá tudo certo. Eu defendo o batismo de criança. Eu não vejo problema porque eu vou te mostrar aqui biblicamente por que nós batizamos crianças. Eu não quero batizar criança, tá tudo certo, né? Eu vou só apresentar o meu filho, a minha criança lá na igreja. Quando ela atingir a idade adulta, ela se batiza por livre e espontânea vontade. Eu não vou obrigar ela a isso. Beleza, não tem problema, né? Mas nós acreditamos no batismo de criança e eu vou te explicar o porquê. Então, primeiro ponto, o batismo substitui a circuncisão, que foi o que eu acabei de falar. Segundo ponto, as crianças sempre fizeram parte integrante da família, isso é, da Igreja de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então, vamos ver aqui Atos 2, 38 e 39. Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Vamos... Nessa passagem de Atos, o apóstolo Pedro ensina que assim como os filhos dos crentes do Antigo Testamento faziam parte da igreja, isso é, eles eram circuncidados, os filhos dos crentes no Novo Testamento também devem fazer parte da igreja, isso é, serem batizados. Observação importante, de acordo com a Bíblia, existe somente uma igreja. Todos aqueles que têm fé em Jesus são filhos de Abraão. Atos 3, 25 vai falar sobre isso, Romanos, Gálatas. Então, assim como no Antigo Testamento, todos da nação de Israel eram circuncidados, faziam parte da aliança, assim também no Novo, todos aqueles que têm fé em Jesus também devem batizar os seus filhos como sendo filhos da promessa. Então, olhando aqui, vamos Atos 3, 25. Atos 3, 25 diz assim: vocês são os filhos da
dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Terceiro ponto. Nós temos na Bíblia o batismo de famílias inteiras. No Novo Testamento há várias referências a batismo de famílias inteiras. Portanto, podemos concluir que nossa família, nessas famílias haviam crianças que teriam recebido também o batismo. Vamos lá em Atos 10, então. Atos 10, 27. Atos 10, 27. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Opa, errei, pessoal. Atos 3, 25. Quando Pedro está... Não. Peraí, eu tô perdidão aqui. É Atos 10, 23, 27. Atos 10, 27. Ah, tá. Falando com ele, Pedro entrou e encontrou muitos reunidos ali. Aí depois vai para 46. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhes pediram que permanecesse com ele por alguns dias. A gente tem o batismo aqui, deixa eu ver aqui de quantas pessoas, na casa de Cornélio, batismo na casa de Cornélio. Então Pedro batiza todos que estavam ali. Atos 16 agora, vamos lá. Atos 16, 15. A gente já até leu esse versículo aqui. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Aqui nós estamos falando do batismo de Lídia. Na versão grega, no versículo 15, vai dizer ela e suas crianças. Aqui nessa versão tá ela e toda a sua casa. E Atos 16, 33, a gente já leu também, que é a conversão do carcereiro, que ele é batizado, ele e todos da sua casa. E Atos 18, versículo 8, vai dizer assim: Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então aqui nós temos a casa de Crispo, chefe da sinagoga. Então, a gente tem aqui evidências que o batismo, ele era realizado com a pessoa e toda a sua família, toda a sua casa. Então, por isso nós também batizamos as crianças. E aqui, partindo para evidências históricas, os chamados pais da igreja, que são aqueles que viveram depois dos apóstolos, tinham o costume de batizar as crianças. Justino Mártir, escrevendo no ano 150 depois de Cristo, faz menção de pessoas do seu conhecimento de 77 anos de idade que haviam sido batizadas na infância. Já Irineu, no ano 185, escreveu no seu segundo livro contra as heresias, aludindo ao batismo de infantis, crianças, jovens e pessoas idosas. O seu testemunho é valioso porque aprendeu diretamente de Policarpo, que por sua vez fora discípulo de João. Nós temos também Orígenes, no século III, grande sábio cristão, que escreveu ali cerca de 230 a 240 depois de Cristo. Ele se refere ao batismo de criança como uma tradição de ordem apostólica, visto como o batismo da igreja era administrado para o perdão do pecador. As crianças também serão batizadas de acordo com o uso da igreja. Quarto, nós temos o Fídulo, consulta ao concílio de Cátargo, no ano 252, presidido por Cipriano Mártir,
Uma criança pode ser batizada antes do 8º dia de nascimento? O concílio aprovou por unanimidade a consulta, entendendo esta ser uma prática apostólica. Então, nós temos essas evidências históricas do batismo de crianças, tanto biblicamente, como também os pais da igreja, os apóstolos da igreja, os pais da igreja, né, que viveram após os apóstolos batizando crianças. Quais são as objeções infundadas quanto ao batismo infantil? Não se deve batizar a criança porque não é possível ter certeza da salvação delas. A questão é possível ter certeza da salvação de uma pessoa adulta que é batizada? Não, não é. Então, não há problema em batizar a criança. Outra objeção: os pais não têm o direito de impor a sua fé aos seus filhos. Vejamos se não têm, pois, assim como os pais são responsáveis pelos seus filhos perante a sociedade, o governo e nas questões básicas de saúde, básicas da vida, que é saúde, educação e etc., muito mais nas questões espirituais, os pais devem procurar influenciar os seus filhos na fé em Jesus Cristo, enquanto estão sob sua responsabilidade. Então, essas objeções infundadas, né, que eu não posso impor a minha fé. Claro que você pode. Você pode e você deve, porque se você não der educação, se você não der alimento, saúde para o seu filho, o governo não vai te cobrar isso. Então, por que as questões espirituais a gente não pode? A gente tanto pode quanto a gente deve. Então, questão muito importante, é responsabilidade dos pais educar os seus filhos na crença do único Deus triuno, conforme o ensino bíblico. Nós também, como pais, devemos ensiná-los a ler a Bíblia, a ler para eles e com eles, orar por eles e com eles, servindo de modelo para os nossos filhos, dando bom exemplo de fé e piedade cristã. É obrigação nossa como pais levá-los à igreja assiduamente para que aprendam o temor a Deus, o amor e o respeito para com as coisas de Deus. Implicações. O batismo da criança, ela tem implicação para os pais, para a igreja e para os próprios filhos. Para os pais, a fé dos pais crentes é fonte de bênção para os filhos. Se lá no Antigo Testamento os filhos passavam pela circuncisão e estavam debaixo da aliança que os pais tinham com Deus, o batismo também tem essa implicação. Os nossos filhos, nós batizando os nossos filhos, nós estamos colocando eles debaixo da mesma aliança que nós temos com Deus. Então, e isso é fonte de bênção para a vida dos nossos filhos. Vamos ler lá 1 Coríntios 7,14. 7,14 vai dizer assim: porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Então, os nossos filhos são abençoados porque foram batizados e pela responsabilidade que nós pais temos sobre eles. Segundo, a igreja, ela tem um compromisso indissolúvel de auxiliar e capacitar os pais para que possam educar da melhor forma os seus filhos. E os filhos, pelo batismo, são inclusos como membros da igreja. O batismo lhes servirá de incentivo para a prática do bem, para a concretização da sua própria confissão de fé no tempo oportuno e impedimento de praticar atos pecaminosos. Então, mas você pode me perguntar, mas pastor, meu filho, se eu batizar o meu filho quando criança, quando ele se tornar adulto, ele vai ter que se batizar de novo? Não, ele vai fazer a sua pública profissão de fé, sua confissão de fé. Né? Na igreja, as igrejas que batizam criança, quando
a pessoa se torna adulta ou adolescente, tem essa consciência sobre a sua salvação, sobre a sua confissão de fé, ela vai passar pela sala ali de batismo, né, a sala de catecúmenos, e ela vai publicamente ali no culto, ela vai declarar a sua confissão de fé no Senhor, certo? Tranquilo até aqui? E aí agora a gente vai passar para a Santa Ceia, para a gente fechar aí os sacramentos. Então, só um resumo aí sobre o batismo. As 3 formas de batismo são válidas. O batismo da criança, o pai e a mãe que decidem se vão batizar ou não. Não é errado não batizar, né? Só que eu, particularmente, e as igrejas reformadas, nós cremos que devemos batizar a criança porque ela está debaixo dessa aliança que nós temos com Deus, e é essa responsabilidade que nós temos como pais, é importante ela se batizar. Sobre a Santa Ceia, nós temos algumas interpretações, né? 4 interpretações sobre a presença de Jesus nos elementos da ceia. Vamos ler ali Mateus 26. Vamos lá em Mateus 26, que é a Santa Ceia. Mateus 26, versículo 26. A gente já até leu, né? Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomam, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. A Santa Ceia, então, existem 4 formas de interpretação da presença de Jesus na ceia. A Igreja Católica Romana, né, a Igreja Apostólica Romana, ela afirma que a substância do pão se transforma no corpo e a substância do vinho se transforma em sangue. O que é isso? É a transubstanciação. Os elementos, eles se transformam. Nós não cremos dessa forma. Os luteranos, eles acreditam na consubstanciação. O que é isso? O pão continua pão e o vinho continua vinho. Mas juntos com as substâncias do pão e do vinho estão as substâncias da carne e do sangue de Jesus. Então, quando esses 2 elementos estão juntos, o elemento da carne e o do sangue também estão juntos. Então, é a consubstanciação. Zwinglio ou os arminianos, eles creem que a ceia é apenas um memorial do que Cristo fez pelos nossos pecados. É o quê? Um memorial. Que é o quê? Jesus, ele mesmo fala assim, façam isso em memória de mim. Então, as igrejas arminianas, né, os Zwinglios, eles acreditam que é apenas um memorial. Nós, reformados, né, e os calvinistas, né, Calvino, afirmam que Jesus está presente espiritualmente no pão e no vinho. Essa presença espiritual é tão real quanto o pão e o vinho, que ao participar dos elementos simbólicos, também participam espiritualmente dos benefícios da morte e da ressurreição de Cristo. Da onde que nós tiramos base para acreditar dessa forma? Em 1 Coríntios 11, 28. Vamos lá em 1 Coríntios 11, 28 a 30. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não, é até o 30. Então, até aqui. Então, nós cremos nessa presença real, espiritual de Jesus, quando nós partimos o pão e tomamos da ceia. Então, nós cremos que Jesus, ele se faz presente espiritualmente, né? Ele não é só um memorial, Jesus não está presente, é só um memorial a Cristo, não. É um memorial que nós devemos fazer, mas Jesus se faz presente quando nós participamos da ceia. Então, essa presença
espiritual e real de Cristo está aqui nesse texto de 1 Coríntios, mas no versículo 23 ao 25. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e lhes disse: Este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Então, o pão e o vinho representam a presença real e onipresente de Jesus Cristo na ceia. As virtudes e efeitos do sacrifício de Jesus na cruz estão presentes de modo espiritual e são transmitidos aos crentes pelo poder do Espírito Santo. Calvino afirmou um tríplice propósito da ceia, a fim de ser um sinal e selar em nossas consciências as promessas contidas no seu evangelho, a respeito de sermos tornados participantes do seu corpo e sangue, para dar-nos certeza e segurança que nisto consiste a nossa nutrição espiritual. Segundo, para o propósito de incitar-nos a reconhecer sua grande bondade para conosco, de modo que possamos louvá-lo e magnificá-lo mais plenamente. Terceiro, para exortar-nos a toda santidade e inocência, vendo que somos membros de Jesus Cristo e particularmente para a unidade e caridade fraternal, como nós é especialmente recomendado. Segundo ponto é o aspecto proclamador da ceia, que está no versículo 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, nós anunciamos a morte e a vinda de Cristo. Jesus irá voltar. Então, a continuidade da ministração da ceia é uma dramatização do evangelho. Ela se torna um convite aos descrentes presentes à sua celebração para que recebam a Cristo como seu Senhor e Salvador. A ceia nos lembra da nossa tarefa de anunciar a volta gloriosa do nosso Salvador. Não querer participar da ceia é negligenciar a responsabilidade da pregação do Evangelho. Ela é a confirmação de que continuaremos pregando o Evangelho até que ele venha. Então, só trazendo aqui, voltando aqui nos pontos que a ceia nos traz. Então, o primeiro ponto que ela nos traz é o aspecto da presença real, isso é, espiritual de Cristo. O segundo ponto é esse aspecto proclamador, o aspecto de que nós, ao participarmos da ceia, nós temos a presença de Cristo real e nós temos a responsabilidade de anunciar o reino de Deus, anunciar que Jesus morreu e ressuscitou por nós, esse aspecto proclamador. E também tem o aspecto do juízo, no versículo 27, que vai dizer que aquele que comer indignamente, ele é réu, ele é culpado do corpo e do sangue de Cristo. O que isso quer dizer? Tem muita gente que usa, né, tem igrejas que usam de terrorismo, falando assim, se você está em pecado, você não pode tomar a ceia, porque você vai se tornar réu do corpo e do sangue de Cristo. Não, totalmente errado isso daí. Por quê? Porque se for assim, nem o pastor vai participar da ceia, porque ele é pecador. Eu sou pastor e eu sou pecador. Porém, esse aspecto do juízo, isso quer dizer o quê? É a pessoa tomar sem ter essa consciência do que a ceia representa. Então, o versículo 28 vai falar, examine-se. O que é o examine-se? Faça um teste consigo mesmo. É necessário que cada um que vai participar da ceia faça uma avaliação pessoal. Eu estou vivendo em algum pecado? Eu estou caindo em algum pecado eventualmente? Em que área eu preciso melhorar para agradar mais a Deus? Então, isso quer dizer o quê? É você analisar os seus pecados e ver, pai, eu estou pecando em algo diariamente? Eu estou caindo em um pecado diariamente? Então, você vai pedir perdão por esses pecados que você tem cometido
e vai pedir para que o Senhor te fortaleça, para que você não caia mais nesse pecado. Mas você vai participar da ceia, você não deixa de participar da ceia porque você pecou. Como eu falei, senão se for assim, ninguém vai participar da ceia. Segundo ponto é discernir o corpo, que diz o versículo 29. Este é o motivo porque as crianças não tomam a ceia. Por quê? Porque a criança, ela não tem esse discernimento, ela não tem esse entendimento, para que ela não se torne réu do corpo de Cristo. Então, não tratar a ceia como algo comum, como um pãozinho e um suquinho de uva que a gente toma dentro da igreja. Não. A ceia tem uma importância muito grande dentro do culto, dentro da igreja. Mas como a ceia ela é essa expressão da unidade da igreja que adora ao seu Salvador em comunhão e fraternidade. E no versículo 30 vai dizer, disciplinados pelo Senhor. Então Deus cuida para que não andemos no caminho errado, uma atitude errada para com a ceia pode provocar doenças e até mesmo a morte. Então a gente precisa tratar a ceia com respeito e também nos entregarmos ao Senhor em disciplina a Ele para que Ele nos corrija e nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores. E o ponto 4 aqui, o ponto muito importante é o quê? É uma atitude positiva para com a ceia. O texto diz, examine-se e coma do pão e beba do cálice. Não deixe de tomar, mas acerte a sua situação com Deus, para que traga a cura e a bênção para a sua vida e sua igreja. Confesse o seu pecado, recebendo o perdão e a purificação do pecado. Assim, a ceia será um alimento para fortalecer a sua fé. Então, se você já ouviu isso, né? Você não pode tomar a ceia porque você está em pecado. Não, você deve tomar a ceia, só que você deve confessar o seu pecado, se render a Cristo, pedir ajuda para que você não caia no pecado e então participe da ceia. O texto vai dizer isso, né? O versículo 28 vai dizer que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. O que isso quer dizer? Se não fosse para tomar, ia estar aqui, examine-se a si mesmo e não participe da ceia se você estiver em pecado. Mas a palavra do Senhor não diz isso. Ela diz, examine-se, coma e beba do cálice. Coma do pão e beba do cálice. Então, era isso que eu queria trazer para a gente hoje, para que a gente entenda que a gente precisa passar pelo batismo e a gente precisa participar da ceia. Se a sua igreja, a ceia no primeiro domingo, no segundo domingo, no último domingo, participe da ceia. Entendendo essa responsabilidade, esses 4 pontos que a gente precisa trazer sobre a ceia. Vou até recapitular eles aqui. Jesus está presente, ele está real, de forma espiritual na ceia. O aspecto proclamador, a ceia nos traz a responsabilidade de pregar o evangelho. A ceia também tem um aspecto do juízo. Nós precisamos entender que a ceia, ela tem o quesito do juízo, mas nós devemos participar. De qualquer forma, examine e coma e beba. Então, uma atitude positiva, né? Tem um aspecto do juízo, mas também tem a atitude positiva. Nós devemos participar da ceia. É importante que nós estejamos em comunhão com o nosso Senhor e Salvador. Alguma dúvida? Tudo certo até aqui? Fechou. Essa era a nossa aula de hoje. Semana que vem nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. Eu não vou trazer todas as vertentes escatológicas, que é isso? Todas as linhas de pensamento sobre a vinda de Cristo, porque são dezenas ou centenas de linhas de raciocínio em relação a isso. E então, mas eu vou trazer a forma como eu acredito, como acreditamos, como está mais alinhada com a palavra do Senhor sobre a segunda vinda de Cristo. Certeza nós temos, o Senhor Jesus irá voltar, e a cada dia que passa está mais perto disso acontecer, né?
guerra, cada catástrofe, cada coisa que tem acontecido no mundo, a gente vê que Jesus está cada vez mais perto de voltar. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estudar a tua palavra, de poder entender um pouco mais sobre os sacramentos que o Senhor deixou, sobre o batismo, sobre a Santa Ceia, sobre a importância de nos batizarmos, sobre a importância de ceiarmos, de estarmos em comunhão com o Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito, pelo seu cuidado, pelo seu amparo. Abençoa as nossas vidas e esteja conosco, nos direcionando e nos abençoando, Pai. Nos dê uma noite de descanso e nos dê dias abençoados na sua presença. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Até semana que vem.